Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto estudo de Daniel. E olha, a gente já caminhou aí um terço do livro de Daniel, né? São 12 capítulos, a gente já está no capítulo 4, tem mais 8 aí pela frente. E eu queria dar uma má notícia para vocês nesse estudo. Neste estudo do capítulo 4, a gente vai se despedir de Nabucodonosor. Vocês vão ficar com saudade do Nabucodonosor? É a última participação dele. Não, cara. Essa é a última participação de Nabucodonosor. A gente vai se despedir dele, mas é uma despedida com grande honra, né? Se você teve a oportunidade de estudar aí o capítulo 4 durante a semana, você vai ver que a despedida de Nabucodonosor é uma despedida, né, com grandes honras a Deus, né? E é isso que a gente vai tratar aqui nesse estudo, tá bom? Antes da gente começar esse estudo aqui, como sempre, nós estamos tratando com a palavra de Deus, estamos tratando com o texto bíblico, e para compreender esse texto, a gente precisa que o Espírito Santo se faça presente e nos ilumine. E aqui eu queria pedir para minha irmã, a Damares, para ela fazer uma oração inicial para a gente. Pode ser? Habilita o áudio. Eu, Preto? Isso. É que é todo mundo irmã, né? Chamam de irmã, chamam de irmã. É que eu estou mantendo ele desligado por causa dos ensaios aqui, né? Estou na igreja. A gente vai ter uma Santa Ceia logo mais. Olha só. Então, eu estou tendo o áudio desligado para não interferir. Não, mas não tem problema. Pode fazer essa oração para a gente iniciar. Tá bom, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra. E te agradecemos também, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em boas circunstâncias. Que o teu Santo Espírito possa iluminar agora as nossas mentes e também o nosso coração, para que possamos entender essas palavras, que são palavras de vida. São bênçãos que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos amigos. Capítulo 4 de Daniel, ele começa de uma maneira aqui diferente, né, dos demais. Eu vou, como de costume, compartilhar aqui com vocês o nosso guia, né, só para a gente ter uma direção aqui dentro do nosso estudo e ficar um pouquinho mais fácil da gente poder acompanhar aqui o texto bíblico. O que a gente vê aqui nesse capítulo 4 é algo inusitado, né? Ele não começa com Daniel falando, mas logo no verso 1 tem lá, Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas. Então, quem vai falar, né, quem vai assumir o protagonismo nesse capítulo 4 de Daniel é Nabucodonosor, não é Daniel. Daniel agora ele vai ficar de coadjuvante. A história vai girar em torno de Nabucodonosor. E o que a gente percebe aqui na estrutura, né, que a gente chamou esse episódio de orgulho abatido, é justamente, né, o protagonismo do rei, ou seja, Daniel deixa de iniciar ali o texto falando sobre algum episódio que havia acontecido em Babilônia, e quem assume, né, a redação ali é o próprio Nabucodonosor. Então a gente tem ali o protagonismo do rei, a saudação de um rei transformado, o segundo ponto, o testemunho do rei. Então logo de imediato a gente vê uma apresentação do rei Nabucodonosor de uma maneira totalmente diferente do que a gente tinha acompanhado nos últimos capítulos. O segundo ponto em destaque aqui é a profecia através de mais um sonho. Lembrando que lá em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor ele havia recebido um sonho da parte de Deus, onde ali foi revelado para ele os grandes impérios que estariam relacionados com o povo de Deus até o tempo do fim, quando o próprio Deus estabeleceria o seu reino, um reino eterno. E a gente vê, mais uma vez, a inutilidade dos sábios, astrólogos e caldeus da Babilônia, a chegada de Daniel, que não havia sido chamado, né, na presença do rei, mas ele mesmo se interpõe ali diante do rei, o sonho, a sua interpretação, o apelo de Daniel. E aí depois o terceiro ponto que a gente tem, um rei orgulhoso quebrantado. A gente vai ter nessa parte a exaltação de Nabucodonosor, a sua humilhação e depois a sua salvação, né, que poderia até chamar aqui de redenção. Então, essas são as sessões aqui que a gente dividiu o capítulo 4, o orgulho abatido. E eu gostaria de convidar vocês, então, para a gente ver aqui o verso 1 e 3 do capítulo 4, onde a gente já tem algumas coisas para destacar.
olha só o que está escrito lá. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Nem parece mais aquela pessoa do capítulo 2 e do capítulo 3, né? Não, se não me der a interpretação do sonho, eu vou aqui esquartejar vocês e a casa de vocês vai ser feita montura. Né? No capítulo 3, nós vemos, olha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês não adoraram o meu Deus de propósito, eu vou dar mais uma chance para vocês. Mas se vocês não se prostrarem quando vocês ouvirem o som, quem será o Deus que vai livrá-los da minha mão? Né? A gente vê toda aquela arrogância, aquela prepotência, e agora aqui, né, aquele estresse, né, aquela pessoa autoritária. E aqui no verso 1, logo, Nabucodonosor diz: a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Olha, ele não quer mais guerra com ninguém. Ele não quer mais guerra com ninguém, né? Ele não quer mais briga com ninguém. Olha só, paz vos seja multiplicada. E isso é a saudação de alguém que realmente foi transformado. Porque quando a gente olha nos evangelhos, né, no Novo Testamento, a gente vai ver Paulo, Pedro, né? Graça e paz seja convosco, né? O próprio Cristo, depois de ressurreto, ele aparece, paz seja convosco. Ou seja, aqueles que anunciam a paz, aqueles que anunciam as novas do evangelho, as boas novas, né, eles não querem guerra com ninguém, eles não querem briga com ninguém. Eles foram transformados por Deus. E aqui a gente já vê Nabucodonosor, na sua apresentação, tomando o lugar de Daniel, né? Ele dizendo, paz vos seja multiplicada. Só para o povo de Babilônia? Não. A todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. O desejo desse rei agora é que as pessoas encontrem a paz. Que eles tenham paz, que eles recebam paz. No verso 2 diz o seguinte: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Uma coisa que a gente vê aqui nessas palavras do rei é justamente, né, as palavras doces que ele tem usado. Né? Paz seja convosco. E aí ele fala, pareceu-me bem fazer conhecido. Por que ele está escrevendo esse capítulo 4 no livro de Daniel? Porque ele queria dar o testemunho pessoal dele. Ele diz aqui, pareceu-me bem tornar conhecido os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo tem feito para comigo. E aqui tem um ponto já que chama a nossa atenção, que quando a gente olhou lá no capítulo 3, até mesmo no capítulo 2, Nabucodonosor, ele sempre se refere ao Deus de Daniel, né? Ou ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não reconhece esse Deus como seu Deus, como um Deus pessoal. Mas aqui no verso 2, ele já muda essa perspectiva, ao que ele diz, o Altíssimo tem feito para comigo. Ou seja, esse Deus tem se relacionado comigo. Esse Deus, ele está se manifestando na minha vida. E através dos grandes sinais e maravilhas que ele fez, eu quero compartilhar isso com todas as pessoas, né, todas as línguas, nações, com o povo em toda a terra. E aí a gente vê essa mudança de mentalidade de Nabucodonosor, porque nós vemos que o fato dele ter construído aquela estátua de ouro era uma rebelião contra Deus. Deus havia dado um sonho profético para ele, onde, né, nós temos ali as divisões, o seu reino seria o primeiro, seria o mais rico, mas depois haveriam outros. Mas na sua rebelião, Nabucodonosor falou que não, o meu reino vai permanecer para sempre, o meu reino vai ser um reino eterno. E diante disso ele construiu uma estátua toda de ouro. Só que aqui no verso 3, olha como ele já mudou. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Agora ele não está mais preocupado em manter o reino de Babilônia para sempre, um reino eterno. Agora ele reconhece que o reino de Deus, o reino do Deus Altíssimo, esse é um reino eterno. E Deus tem esse domínio total de geração em geração. É um domínio que nunca passa. Olha que mudança, hein? Que transformação completa de quem era Nabucodonosor e quem ele se tornou. E quando a gente vê essa transformação, eu posso dizer com segurança que é a transformação que todos que vão até Jesus Cristo, eles experimentam. A Bíblia vai dizer que em Cristo nós somos uma nova criatura.
Se estivermos em Cristo, nova criatura somos. Todos aqueles que vão até Jesus, se entregam a Ele realmente, ele se torna uma nova pessoa. Não tem como ele permanecer como antes. E essa é uma experiência de conversão. O que nós estamos presenciando aqui no capítulo 4 de Daniel é a conversão de Nabucodonosor. Eu deixo aí para que os nossos amigos façam seus comentários dessa primeira sessão que a gente viu aqui de Nabucodonosor, do verso 1 a 3, onde ele faz essa declaração. Fiquem à vontade para comentar, meus amigos. Teve alguma coisa que você viu a mais aí? Teve alguma coisa que você realmente chamou a atenção? Fiquem à vontade para comentar. Aí, um montoninho aqui, Jefferson. Fala, meu irmão. Por favor. Você, como todo rei, né? Ele sempre é ambicioso. E você vê que ele se preocupa em manter o nome dele na eternidade e manteve, né? O nome dele está escrito na Bíblia. É verdade. Tá certo? Tá certo. Com toda a arrogância, versão e um monte de coisa, deixou o nome dele escrito. Toda a terra conhece. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ficou na história. É isso que ele queria. Ficou. Não, talvez não com a intenção original dele, mas ficou, né? Sim, sim. É um mortal como nós, né? Exatamente. Olha só, meus amigos. Dos versos em diante, nos versos 7 e 9, então, Nabucodonosor ele vai estar tranquilo na sua cama, vamos, né, condensar um pouco aqui a experiência de Nabucodonosor, ele vai estar tranquilo lá na sua cama, pensando, né, a respeito do que seria no seu próspero palácio, é dito isso, né? Ele estava sossegado na sua casa e próspero no seu palácio, ou seja, Nabucodonosor estava vivendo uma fase tranquila da sua vida, né, diferente daquelas anteriores que a gente viu. E ali ele teve um sonho, é dito no verso 5. Só que esse sonho, né, como de costume, espantou Nabucodonosor. E as visões da cabeça dele começaram a turbar ele, começaram a deixar ele perturbado. Então ele já lembrou, lá em Daniel capítulo 2, né, quando ele teve um sonho em que ele não lembrava direito do sonho e queria saber o sonho e a interpretação, porque aquilo tinha tirado o sono dele. Agora, mais uma vez, ele tem um sonho que deixa ele perturbado, só que a diferença é que ele sabe o sonho. Ele se lembra do sonho, mas ele quer saber a interpretação. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. E aqui, novamente, né? Por que Nabucodonosor não chamou direto Daniel? Ele sabia quem poderia dar a interpretação do sonho para ele. Não é isso? Por mais que ele já se lembrasse do sonho, né? Não é o caso como o anterior em que ele esqueceu, mas aqui ele se lembrava do sonho, mas ele já sabia também quem tinha recebido esse dom de Deus para interpretar sonhos. Era mais fácil chamar Daniel e Daniel daria interpretação para ele, mas o que ele faz? Não, ele chama as outras pessoas, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente por que ele toma essa atitude. Ele chama as outras pessoas, mas nenhum deles conseguiram fazer a interpretação. E aí a gente vê novamente, né? Como que os sábios desse mundo, quando eles não estão sendo guiados pela verdade, o conhecimento deles não vale nada. Né? O conhecimento deles não serve a propósito nenhum para a gente. Por mais que sejam sábios, por mais que sejam inteligentes, por mais que eles tenham estudo, se esse estudo, se esse conhecimento, se essa sabedoria, ela não está ligada à verdade, né, a palavra de Deus, ela é de pouca utilidade para nós. Né? Os caldeus, os adivinhadores, os astrólogos ali não poderiam fazer nada para o Nabucodonosor naquele momento, provando novamente toda essa inutilidade de conhecimento sem estar atrelado à verdade. Quando a gente tem conhecimento sem estar vinculado à verdade, esse conhecimento aí não vale nada. E olha só no verso 8. Mas por fim, entrou na minha presença Daniel. Perceba que ele não manda chamar Daniel. Mas Daniel vai lá e prontamente se coloca à disposição. Né? Ele fica sabendo do que está acontecendo com o rei, então ele se propõe a estar lá para ajudar o rei. Cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Aqui Nabucodonosor está narrando o episódio. Lembra? Ele fez uma introdução, ele exaltou o nome de Deus, e agora ele vai contar o que sucedeu com ele.
Ainda neste momento, Nabucodonosor não está convertido. Então ele diz, Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Olha o orgulho de Nabucodonosor já por aí. Aquele homem que sabe interpretar sonhos, ele tem o nome do meu Deus. E no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei um sonho dizendo. Mais uma vez, Nabucodonosor, ele não quer dar o braço a torcer. Né? Ele não fala que o Deus Altíssimo é que revela os sonhos. Ele não fala que o Deus Altíssimo está com Daniel. Mas ele diz o quê? Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. Não é o Deus Altíssimo, são os deuses santos. Nabucodonosor reconhece que existe algo de diferente em Daniel, mas ele não está disposto a reconhecer que é o Deus soberano. E eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. E aí, tem um ponto que é muito interessante aqui. Por que Nabucodonosor ele não chama de imediato a Daniel? Tá? Deixa eu ver aqui. Isso. Ele vai contar o sonho para Daniel. Lá no verso 10 e 11, ele diz o seguinte, eis, pois, as visões da minha cabeça. Estava eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Lá no verso 10. E aqui a gente já percebe alguma coisa. Lembra que a estátua que ele levantou também era numa planície e era muito grande, ela tinha 27 metros de altura? Você conseguia ver de longe aquela estátua. Imagina uma estátua de ouro, uma estátua, né? A gente falou que era mais um obelisco, né? Imagina esse obelisco com o sol do meio-dia brilhando em cima dele. Você consegue ver isso a quilômetros de distância. Mas lembra que essa estátua que ele tinha levantado era uma imagem, era um tipo daquilo que aconteceu lá em Gênesis 11, quando os homens se reuniram e falaram, eia, vamos fazer os nossos nomes famosos e construir uma torre que alcance até o céu. Ou seja, aquele símbolo da Torre de Babel, né, era o símbolo de oposição a Deus. Era o símbolo de nós vamos fazer o nosso nome famoso. Nós não precisamos de Deus e nós vamos fazer essa construção para sermos lembrados para sempre. Na Daniel capítulo 3, nós vemos Nabucodonosor levantando uma imagem que remete a Gênesis 11. E aqui a gente vê uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até os confins da terra. Percebe o paralelismo que existe entre essas três imagens? Você tem uma árvore muito grande, você tem uma estátua levantada e lá em Gênesis 11 você vai ter a Torre de Babel. Ou seja, todos estes elementos, eles representam a humanidade querendo assumir o lugar de Deus. A humanidade independente de Deus. Nós não precisamos de Deus. Nós vamos fazer o nosso nome lembrado por toda a eternidade por nós mesmos, pelos nossos feitos, pelo nosso braço forte. É isso que eles estão querendo dizer aqui. E aí entra um ponto interessante. Por que Nabucodonosor não chamou Daniel? Eu vou pedir para alguém dar um pulinho lá em Ezequiel capítulo 31 e ler para a gente do verso 3 ao verso 7. Tá? Ezequiel capítulo 31, verso 3 até o verso 7. Quem encontrar, por favor, pode abrir o microfone e ler para a gente essa passagem, que a gente vai entender um pouquinho por que Nabucodonosor não chamou Daniel. Lembra-se que ele sabe qual que é o sonho, ele só quer a interpretação. Quem encontrar, por favor, pode ler. Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, as fontes das profundezas da terra o exalçaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso
se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os teus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos. Todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronte. E todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim, era ele formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Isso, obrigado, meu irmão Toninho. Olha esse texto de Ezequiel, capítulo 31, do verso 3 até o verso 7, que o nosso irmão Antônio leu para a gente. Lá no verso 3 já diz assim, ó, eis que a Síria era um cedro no Líbano. Ou seja, a figura de uma grande árvore já era conhecida naqueles tempos. Né? Ezequiel, que era contemporâneo de Daniel, ele se referencia aqui à Síria a um grande cedro no Líbano. Só que olha que coisa interessante. A Síria foi o grande império que existiu antes de Babilônia. E se a Síria era comparada a uma árvore grandiosa, frondosa, como um cedro do Líbano, e caiu com o sonho que Nabucodonosor estava tendo de uma grande árvore, e aí a gente vê que nesse sonho vem, né, um vigia que desce do céu e pede para essa árvore ser cortada, para ser derrubada. Nabucodonosor já imaginava o que poderia ser esse sonho. Só que ele não queria aceitar a realidade. E é por isso que ele não chama Daniel, né? Talvez não querendo enfrentar o que seria a verdade. Então ele chama os caldeus, chama os astrólogos, vamos ver se alguém consegue falar alguma coisa a meu favor aqui. Só que eles não tinham essa interpretação. Então o que a gente vê aqui nesse sonho de Nabucodonosor é que ele vê essa árvore grande, crescendo, gigante, né, onde todos os animais da terra ali se alimentavam dela, onde ela colhia todos os animais da terra, onde as aves também... É a mesma linguagem que a gente leu ali em Ezequiel, capítulo 31, que o nosso irmão Antônio leu, é a mesma linguagem, se você for ver, é a mesma coisa. Né? E Nabucodonosor, ele tem ideia de quem que é essa árvore. Só que ele não está ainda pronto para encarar a verdade que está adiante. Né? E ali diz o seguinte, opa, avancei demais aqui. Nesse sonho que Nabucodonosor tem, então, ele vê essa grande árvore que cresce imensamente, ela é vista por todos os lados, só que lá no verso 14, né? No verso 13, eis que um vigia, um santo descia no céu, e no verso 14 ele diz, clamando fortemente, dizendo assim, derrubai a árvore, e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afungentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Ou seja, um vigia, ele desce do céu, para onde a árvore estava crescendo, a árvore está crescendo até o céu. De lá vem um vigia, e ele fala, corte essa árvore, derrube ela, afugente os animais, espalhem-se as árvores. Ou seja, essa árvore que está crescendo, ela vai ser derrubada. E ela vai ser derrubada por uma ordem vinda de Deus. Perceba que não é nenhum elemento na terra que vem e corta essa árvore. Mas um vigia desce do alto do céu, para onde a árvore estava se dirigindo, e fala, corte essa árvore. E lá no verso 15 ele diz o seguinte, mas deixai na terra o tronco com as suas raízes. Ou seja, a árvore vai ser cortada, mas não significa que vai ser totalmente destruída. As raízes ainda vão ser preservadas, o tronco ainda vai ser preservado. E então a gente vê no verso 15 o seguinte, esse tronco, né, ele vai estar atado com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. No verso 16, seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Aqui a gente já começa a entrar numa linguagem profética, onde a gente envolve tempos, né? Tempos, dias, meses. O que seriam esses 7 tempos que é declarado aqui no livro de Daniel? Aqui nesse livro, Os Segredos de Daniel, do Jacques Ducan, ele é um judeu,
E ele diz o seguinte, ó, de acordo com o texto bíblico, Nabucodonosor permaneceu em sua condição, né? Uma condição que a doença que ele vai enfrentar por um período de 7 tempos. E esses 7 tempos, né, diz o seguinte, o texto localiza o evento exatamente após o rei acabar do seu projeto especial de construção em Babilônia. Vários elementos sugerem que devemos traduzir a palavra Idan, que é tempo, do aramaico, no sentido de anos. Então, esses 7 tempos que são colocados aqui para a gente no verso 16, que seria o tempo em que essa árvore seria cortada, e nós vemos que é Nabucodonosor, esses 7 tempos seriam 7 anos. Então, esses tempos aqui seriam anos. No verso 17 diz o seguinte, esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Isso aqui é Nabucodonosor falando. Então ele está narrando o sonho para Daniel, ele fala que vai, né? Essa árvore ela vai ser cortada, as raízes vão ser preservadas, o seu tronco vai ser preservado, mas esse decreto ele é um decreto que vem do céu, ele é um decreto que vem do alto, ele vai durar por 7 tempos ou 7 anos, e a sentença é por decreto, e esta ordem por mandado. Qual que é o objetivo dessa árvore ser cortada, né? A fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E aí eu queria pedir para o Fábio fazer um comentário para a gente em cima disso. Olha o que Nabucodonosor fala. Qual que é o objetivo de tudo isso? Qual que é o objetivo dessa árvore ser quebrada? Qual que é o objetivo dessa árvore gigante ser derrubada? Para que as pessoas, os viventes, conheçam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Quando a gente ouve essas palavras de Nabucodonosor, Fábio, mesmo que ele está narrando o seu sonho ainda, o que elas falam para a gente? Espera aí que bem agora passou uma moto. Tá fazendo um discurso de ódio aí, amor. Acelerando aqui. Ela quer deixar claro que existe uma autoridade máxima e suprema, né? Acima de toda autoridade, que é Deus, e é Ele quem dirige tanto as nações, né? E eu tinha separado aqui que Nabucodonosor ele é um rei muito poderoso, né? A gente já viu que ele dominava o império naquela época, mas ele esqueceu que ele tinha uma responsabilidade com esse Deus aí que ele começa exaltando no começo do capítulo. Deus fez dele um reino forte, um rei forte, mas ele esqueceu que a grandeza dele, ela vinha desse Deus, né? E aí esse sonho e toda essa experiência que ele vai ter nesse capítulo 4, uma experiência até certo ponto estranha e assustadora, né? Um ser humano viver como um animal, mas foi para ele, para quebrar o orgulho dele, ele reconhecer que existe esse Deus que está acima de todos, ele é supremo. E eu tinha marcado aqui também, né, que a força de uma nação é proporcional à fidelidade com que cumpre os propósitos de Deus. Então Deus fez dele uma grande nação e faz também de todas, né, as outras, para que elas cumpram o propósito de fazer a vontade de Deus. E quando elas não fazem, isso traz ruína para as pessoas. Isso serve para as nações também, mas também serve para a nossa vida individual, né? Sim. Tem um texto que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E quando a gente, de alguma forma, a gente quer se rebelar contra esse princípio, ou quando a gente não quer reconhecer que ele é autoridade, a gente acaba trazendo alguns problemas para a nossa vida. No caso de um rei poderoso, trouxe problema ali para ele, né? E possivelmente para a nação também, mas na nossa vida individual é assim também. Quando a gente insiste em não reconhecer que existe um Deus, que ele tem uma vontade que é soberana e essa vontade é para o bem de todo mundo, para o nosso e das pessoas, e se a gente se rebelar contra essa vontade, a gente acaba trazendo aí consequências perigosas para nós e quem está do nosso lado. E no caso de um rei ou de uma nação, aí o estrago é maior. Com certeza. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é o seguinte: o Altíssimo ele tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Lembra que a gente viu lá no capítulo 2, né? Que ele põe reis e ele tira reis. E aqui, de novo, né, no sonho de Nabucodonosor, é enfatizado esse ponto.
Deus, ele tem domínio sobre o reino dos homens, ele dá a quem quer. As pessoas que estão no governo hoje, as pessoas que estão hoje ocupando um lugar, né, de destaque, de influência, eles estão ocupando esse lugar porque Deus permitiu, de alguma maneira, que eles ocupassem aquele lugar. Mas quem domina realmente no curso da história é Deus. E o que a gente vai ver um pouquinho mais adiante é que o sonho que havia sido dado para Nabucodonosor no capítulo 2 era para que a vida dele, o seu governo, se harmonizasse com os propósitos de Deus. Foi para isso que Deus revelou, né, a sequência dos impérios mundiais, como eles se sucederiam, o que iria acontecer. Não era para Nabucodonosor se exaltar como ele fez no capítulo 3, né? E nem aqui no capítulo 4 a gente está vendo, mas era para que ele colocasse a sua vida em harmonia com os planos de Deus. Deus já revelou que no final o único governo que vai existir vai ser o governo dele, vai ser um governo eterno. Então, a grande responsabilidade de Nabucodonosor aqui era qual? Se harmonizar a esse propósito de Deus e não se rebelar contra ele, que foi o caso no capítulo 3. Olha só o que a gente vê aqui. No verso 18, né? Então, Nabucodonosor narra o sonho e depois ele diz assim, ó, tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, ele já sabia que Daniel tinha interpretação, mas mesmo assim ele não quis chamar. Então, no verso 19, a gente vê algo interessante, né? Quem fica agora perturbado ou turbado é Daniel. Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora e os seus pensamentos o turbavam. Então você imagina, o rei acaba de te contar o sonho e na hora que ele conta esse sonho, você fica 1 hora perturbado com aquilo que ele contou. Foi isso que Daniel passou, né? Ele ficou desconcertado com o sonho do rei, porque ele sabia que aquela grande árvore era o próprio rei. E o destino que havia sido predito através daquele sonho, né, a profecia que estava predita através daquele sonho, não era algo agradável. E aí, assim, você tem que dar uma, né, responder algo para alguém, isso que você vai falar é algo contra ela e a pessoa quer que você diga. Me conta aí qual é a interpretação do sonho. E aí Daniel ficou, né, atônito, perturbado. Falou, pois, o rei dizendo, Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Ou seja, não fique, né, espantado por conta disso. E Beltesazar, no caso Daniel, dizendo, Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio e a sua interpretação aos teus inimigos. Então Daniel aqui, ele tenta, né, como a gente costuma falar, ele tenta passar um pano aqui, né? Ele fala, ó, a interpretação desse sonho, né, o que está contido nesse sonho, seja contra os teus inimigos. Que não seja com o rei, né, mas seja com seus inimigos. Então a gente percebe aqui que Daniel tem uma má notícia para dar para o rei e ele não sabe como dar essa má notícia. Mas mesmo assim, Nabucodonosor ainda pede para ele. Então ele diz no verso 22, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, e tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então aquela grande árvore é Nabucodonosor. E depois no verso 23 é dito, quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia, cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Ou seja, Nabucodonosor ele ia ser tirado do poder, mas ele não ia ser morto, ele não ia ser destruído, né? Ele ia ser tirado do poder, ele ia passar uma situação difícil, mas teria um tempo, que seria de 7 anos. Novamente, a gente vê aqui os 7 tempos enfatizados. E lá no verso 24 e 25, então, Daniel diz o seguinte, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Perceba novamente aqui aquele texto que a gente viu, que o próprio Nabucodonosor narrou no seu sonho. Olha lá, no verso
17, né? O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. E aqui a gente vê novamente no verso 25, Daniel dizendo que tudo isso iria acontecer para que Nabucodonosor conhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E a gente já vê, né, Nabucodonosor, da maneira que ele agia, né, com aqueles que discordavam dele. E a gente até entende um pouquinho por que Daniel fica atônito, né, para dar essa resposta para Nabucodonosor. Ele fala: meu Deus, como é que eu vou contar isso para ele agora? Que vai acontecer com ele? Que ele é essa árvore, vai acontecer todas essas situações com ele. Mas Daniel, ele vai em frente, ele conta. E ali no verso 27 e 29, quer dizer, no verso 27, Daniel ele faz um apelo para o rei. Ele fala: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Esse aqui é um conselho, né? É um conselho de amigo. Daniel se tornou amigo de Nabucodonosor. E diante dessa situação em que Deus dá um sonho para Nabucodonosor, onde a profecia é contra ele próprio, Daniel ele dá um conselho, ele fala: ó, rei, aceita o meu conselho. Põe fim aos teus pecados. Pratique a justiça, se aparta da iniquidade, use de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Alguns textos vão dizer que, a gente viu aqui no trechinho que eu li, que esse sonho ele recebe logo depois dele concluir a construção de Babilônia. E a gente viu no estudo anterior que Babilônia ela era cheia de ouro. Heródoto vai ficar impressionado com a quantidade de ouro que era utilizado em Babilônia. E aí você fala: puxa vida, uma cidade tão rica, tão próspera. Nós temos uma das 7 maravilhas do mundo antigo em Babilônia, né? Os jardins suspensos de Babilônia. Ou seja, todo esse empreendimento, em algum momento, usou força escrava, usou a mão de obra escrava. Escravizaram pessoas, tiraram dinheiro de pessoas que, né, eram mais necessitadas para construir todo esse empreendimento. Nessa carreira, né, espetacular que Nabucodonosor desempenhou, ele com certeza oprimiu algumas pessoas. A gente vê na própria história do povo de Israel, ele leva o povo cativo para a Babilônia. Então a gente vê que ali existe um apelo de Daniel para Nabucodonosor para ele colocar sua vida em ordem, para ele colocar sua vida em harmonia com os planos de Deus. E uma coisa que é fantástica é a misericórdia de Deus. Vocês não concordam comigo? Deus deu um sonho para Nabucodonosor, revelando o que iria acontecer. Só por este fato, Nabucodonosor deveria reconhecer que Deus realmente é o Deus verdadeiro. Depois, existe uma manifestação miraculosa de Deus protegendo aqueles 3 jovens que foram lançados numa fornalha ardente. Onde, até o irmão Antônio comentou, né? Ali ele se converteu, e a gente vê que não. Né? Nem ali, nem naquele momento onde ele presencia, né, aquele quarto elemento na fornalha, e ele diz: e a aparência do 4 é como o Filho de Deus, nem naquele momento ele se converte a Deus. E aí Deus, na sua misericórdia, dá um outro sonho para ele, falando o que vai acontecer com ele próprio. E quando eu vejo isso, Deus ele é maravilhoso. Quando está escrito lá em Ezequiel, né, que ele não tem prazer na morte do ímpio, né, que ele não tem prazer na morte do ímpio, realmente Deus é um Deus de misericórdia. Ele dá todas as chances possíveis para que as pessoas se convertam e coloquem a sua vida em harmonia. Aqui ele dá um sonho para Nabucodonosor, e após esse sonho, Daniel dá a interpretação e faz um apelo para o rei. Fala assim: rei, por favor, coloca a sua vida em ordem. Põe fim aos teus pecados. Para de viver uma vida em pecado, em rebelião contra Deus. Para de viver transgredindo os mandamentos de Deus. Para de viver em sentido contrário à palavra de Deus. Começa a agir com justiça, com misericórdia. Né? Use de misericórdia com os pobres, auxilie eles, cuide deles, porque eles também foram feitos à imagem e semelhança de Deus, pois talvez se prolongue a sua tranquilidade. E aqui é um ponto interessante. Daniel não está garantindo que se o rei abandonar o pecado, se o rei colocar sua vida em harmonia com a palavra de Deus, né, ele vai receber a tranquilidade na vida dele. Mas ele diz: talvez
Você está passando um momento tranquilo aqui agora, que a gente lembra lá que o rei estava tranquilo no começo do capítulo 4, né? Se ele colocar sua vida em harmonia segundo a palavra de Deus, talvez se prolongue essa tranquilidade. Talvez isso que foi dito nesse sonho, essa profecia, não se cumpra. Mas daí a gente vê Nabucodonosor sendo Nabucodonosor, né? Porque no verso 28 e 29 vai estar escrito o quê? Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha aí Nabucodonosor. Né? Olha os pronomes possessivos, né? O meu poder, a minha magnificência, eu edifiquei. E isso, quanto tempo depois? Lá no verso 29? 12 meses. A gente é fácil esquecer as coisas, né? A gente esquece as coisas fáceis. Nabucodonosor passou 12 meses, um ano após esse episódio. O que acontece com ele? Ele está passeando, né? Pelo seu palácio, ele olha para tudo aquilo construído, tudo aquilo de ouro, e ele fala: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Quantas vezes a gente também não age dessa maneira? Quando a gente tem algum sucesso, quando a gente se dá bem em alguma situação, a gente às vezes olha e fala: puxa vida, eu mereço, olha o que eu fiz aqui. Olha o que eu construí, olha o que eu conquistei. Né? Muitas vezes a gente tem esse sentimento de orgulho. E não é à toa que a gente tem esse sentimento de orgulho. Falando de Ezequiel também, lá em Ezequiel capítulo 28, verso 17, a gente vê a queda de Lúcifer. E essa queda ela é ocasionada pelo orgulho. Né? Quem que pode ler para a gente Ezequiel 28, verso 17? Vou pedir para que alguns dos nossos amigos procurem aí, encontrem para a gente Ezequiel 28, verso 17. A gente vai ver que o orgulho, a soberba, a autoexaltação foi o motivo principal da queda de Lúcifer. Né? Ele, Ezequiel capítulo 28, verso 17. 28, 7. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Olha só. O que levou o Lúcifer à queda foi essa autoexaltação. Né? Ele olhava para si mesmo, para o seu resplendor e falava: nossa, eu sou maravilhoso. Ele achava que isso era dele mesmo, não era algo que vinha de Deus. Não era algo que havia sido dado, concedido por Deus. E depois que Lúcifer cai, ele começa a levar toda a humanidade após ele, tentando-nos com esse sentimento do orgulho, da autoexaltação. E que a gente pode ser algo ali, fora de Deus, distante de Deus. Que a gente pode ser bem-sucedido, que a gente pode ser próspero, que a gente pode ser feliz, completamente feliz, sem estar junto de Deus. Um sentimento de autossuficiência, né? De orgulho, de vaidade. Não, eu consigo, eu faço. Esse sentimento que levou Lúcifer à queda é o mesmo sentimento que muitas vezes nós somos tentados a guardar ele no nosso coração. Né? Um sentimento de orgulho próprio. Né? Olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei, olha como eu sou. Olha o que eu faço. E Nabucodonosor aqui, ele é o retrato da humanidade separada de Deus. É a humanidade tentando colocar o seu poder pela sua própria força, querendo se engrandecer, querendo fazer o seu nome conhecido por toda a eternidade pelos seus próprios feitos, por aquilo que eles realizaram. Nabucodonosor, ele olha para tudo isso com uma satisfação. Né? Olha o que eu edifiquei, olha a força do meu poder. Tudo isso para quê? Para a glória da minha magnificência. Isso aqui é uma blasfêmia contra Deus. Porque Deus, vez após vez, havia chamado a atenção de Nabucodonosor: olha, o seu império vai passar. Quem está no controle da história sou eu. Quem governa sou eu. Quem coloca os reis e tira os reis, os governantes, sou eu. E Nabucodonosor atribui todo o seu sucesso a ele mesmo. Não,
Sou eu que consegui. Fui eu que fui lá e fiz. E diz que, né, nesse mesmo momento em que Nabucodonosor condescendia com esses pensamentos, no mesmo momento veio uma voz do céu e disse: passou de ti o reino. Olha, imagina, Nabucodonosor andando no seu palácio, contemplando toda aquela beleza, né? E ali ele faz ali um autoelogio, uma autopromoção, e naquele exato momento vem uma voz do alto e diz: passou de ti o reino. Toda essa construção, tudo isso que você fez pelo seu poder, para a sua glória, passou. E aí se cumpriu aquilo que estava no sonho no verso 32. E será tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, novamente aqui, os 7 anos mencionados, sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Olha de novo aqui a repetição. A terceira vez que é repetido essa mesma sentença. Até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer. O grande propósito de Deus ter revelado a Nabucodonosor o sonho em Daniel capítulo 2 e novamente aqui no capítulo 4 é para que ele reconhecesse que o Altíssimo domina e ele tem domínio também sobre o reino dos homens e ele dá a quem quer. Não é pela sua força, não é pela sua glória, mas Deus dá o domínio a quem ele quiser. Né? Aí a gente vê a paciência que Deus teve com Nabucodonosor, tentando mostrar para ele que o caminho não era esse, Nabucodonosor está indo por um caminho perigoso, mas ele continuou insistindo nesse erro, continuou insistindo nesse ponto. E aí a gente vê no trecho final, né? Mas no fim daqueles dias, após os 7 anos, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. Lembrando que o sonho que ele teve, né, ele ia agir como um animal, e é até dito aqui para nós, nos versos 34, né, que diz que Nabucodonosor foi tirado dentre os homens e comia a erva como os bois, e o seu corpo molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia e as suas unhas como a das aves. Ou seja, Nabucodonosor ficou irreconhecível. Ele ficou totalmente bestializado. E aqui num outro estudo que a gente tem, diz que essa condição que Nabucodonosor enfrentou, né, era uma condição ali que alguns psiquiatras vão chamar que chegava à esquizofrenia. Né? Então a gente vê que alguns outros também dizem que se chama licantropia. Ele diz o seguinte, olha, os psiquiatras atuais têm diagnosticado o comportamento de Nabucodonosor como uma variante de paranoia e esquizofrenia. Pela postura de Nabucodonosor, paranoia totalmente, né? Esquizofrenia também. E aí diz o seguinte, Zilborg, historiador da psiquiatria, relata diversos casos semelhantes entre o século III e VII a.C. Por mais rara e estranha que essa doença possa parecer, ela tem sido uma constante através da história. Hoje praticamente desapareceu nos países desenvolvidos, onde é tratada adequadamente, mas traços dela aparecem em lugares como China, Índia, África e América do Sul. Em anos recentes, diversos casos foram encontrados nos hospitais de Paris, em Bordeaux. Né? E os sintomas são sempre os mesmos. O paciente imagina que se transformou em um lobo, um boi ou em outro animal e comporta-se como tal nos mínimos detalhes. Recentemente a gente teve isso também, né? Uma pessoa achando que era dragão. Tem um termo que eles chamam que é disforia. Deixa eu ver que eu até anotei aqui. Que eles chamam licantropia ou zoantropia, mas nos tempos modernos essa doença tem sido chamada de disforia de espécie, né? A gente tem ouvido falar bastante da disforia de gênero, né? Uma pessoa que não se identifica com o sexo biológico dela, tem bastante estado em pauta aí. Mas também tem a disforia de espécie. A pessoa começa a achar que ela é um animal, que ela é um cachorro, que ela é algum bicho e começa a agir como tal. E Nabucodonosor, ele sofreu dessa enfermidade, né? Não causada por alguma questão casual, mas a gente percebe que foi algo infligido por Deus. Deus, né, atribuiu a ele essa enfermidade
como uma forma de chamar a atenção dele para aquele propósito que ele estava se negando a cumprir. E aqui no verso 34 é um verso muito bonito, que ele diz assim, ó, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me vir ao entendimento. Né? A gente quase consegue imaginar, né? Nabucodonosor agindo que nem um animal miserável, né? Com as unhas, tudo com o pelo, tudo crescido, tudo longe do convívio humano, comendo grama, comendo mato, igual os animais. E no meio daquela situação bestializada, ele levanta os olhos para o céu, né? Como se reconhecesse que realmente no céu existe o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo habita lá. E ali, então, torna a vir a ele o entendimento. Isso é uma coisa interessante que eu queria que o Fábio também comentasse para a gente. O fato de Nabucodonosor ele olhar para o céu significa que se a gente procura uma solução para a nossa vida, se a gente procura um remédio para a nossa vida, a gente pode encontrar muitos paliativos aqui. Mas a solução definitiva, o remédio definitivo, ele está fora de nós, ele está fora da Terra. Nós precisamos olhar para outro lugar. Se nós olharmos para nós mesmos, se nós olharmos para as outras pessoas e colocarmos a nossa esperança nelas, nós nos decepcionaremos. A esperança está fora de nós. A esperança está no céu. Assim como Nabucodonosor fez. Ele levantou os olhos ao céu e ali ele volta a ter o entendimento. Fala aí, Fabão. Acho que de toda essa história aí, essa parte final é a mais bonita, assim, né? Como você falou, fala da misericórdia de Deus, né? Que não quer que nenhum se perca, né? Mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele, no outro trecho, ele vai dizer que ele não tem prazer na morte do ímpio, né? Ele diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio. É difícil acreditar como algumas pessoas pensam que Deus vai, mesmo no final de tudo, vai castigar para sempre, né? Mandar para um inferno, num tormento. Que conheço pessoas que acreditam nisso, que quem se perder vai ficar queimando para sempre, mas Deus, ele diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. E quando ele dá quando você comentou ali, né, o Daniel fala para ele, põe fim nos teus pecados, é um princípio divino, que o juízo de Deus ele pode ser evitado mediante o arrependimento e a confissão. Então Deus, ele fala de um juízo, mas se aquela pessoa que recebe a mensagem de juízo, ela se arrepende, confessa e abandona, esse Deus ele está disposto a perdoar, começar de novo, não atribuir nenhum pecado, nenhuma culpa. Na verdade, é isso que o sacrifício de Jesus fez, né, e faz por cada um de nós. Pega o ser humano culpado, troca, né, com os méritos de Cristo, e ele leva a nossa culpa e a gente recebe os méritos dele. Então, isso aqui é uma coisa que a gente não consegue entender, né? Paulo vai dizer que excede todo entendimento isso. Inocentar, não atribuir culpa à pessoa culpada. E Nabucodonosor teve um ano aí, né? Você falou, teve um ano para poder se arrepender, não se arrependeu, e acabou vindo a ele aí esse juízo de passar 7 anos vivendo como animal, como um bicho, sendo molhado pelo orvalho, comendo ali como se fosse um animal, mas que no final desse período aí ele levantou os olhos para o céu, e aí um comentário ele diz que não da forma tão espetacular que aconteceu como Nabucodonosor, mas é o que acontece com cada pecador quando aceita Jesus e recebe o perdão. Ele deixa de viver ali no pó, de viver, né, escravo do pecado, e ele é novamente feito um ser à imagem e semelhança de Deus. Foi assim que Deus nos criou. Então essa história dele, ela tem um quadro dramático, espetacular, mas hoje em dia também, na nossa esfera, esse milagre ele pode continuar acontecendo, e acontece cada vez que um pecador ele sai, ele aceita, ele olha para cima, ele vê que se ele olhar para dentro dele vai entrar em desespero, mas se ele olhar para cima ele vê que tem um Deus que o criou com amor, né, e quer que ele viva uma vida muito acima daquilo que na Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus, a vontade dele é muito maior do que a nossa vontade, do que os nossos pensamentos, é muito melhor. E aí a gente pode viver, né, o pecador ele pode viver essa experiência de Nabucodonosor na sua esfera, assim, de ser levantado do pó
e de ter uma vida nova aí olhando para Jesus. Fascinante, Fábio. Coisa magnífica. Irmãos, não olhem para si mesmo. Hoje existe muito uma ideia, né? Não, você tem que procurar as coisas em você, você tem que procurar o seu melhor dentro de ti, você tem que procurar extrair o seu melhor, né? Meus amigos, a Bíblia diz que o coração do homem, ele é corrupto, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem poderá discerni-lo? Né? O coração do homem não tem nada de bom. Se nós olharmos para dentro de nós mesmos, lá no fundo do nosso âmago, né, a gente vai ver o quanto a gente é mesquinho, egoísta, ciumento, orgulhoso. O que a Bíblia diz é: olhe para o céu, levante os seus olhos, olhe para Jesus Cristo, olhe para a cruz de Cristo, porque ali sim a gente encontra sentido, a gente encontra alegria plena, a gente encontra força para seguir a nossa vida. E aí, esse ponto que a gente comentou, que o Fábio falou, que, né, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, eu acho que isso é muito fundamental a gente enfatizar. Eu queria que duas pessoas, uma procurasse o texto de Ezequiel 18, verso 23, e outro procurasse o texto de Ezequiel 23, verso 11. E aí, Fabão, se você quiser pegar o texto de 1 Pedro, que vai falar que não tarda a sua vinda, para a gente juntar esses três textos, para a gente entender, né, que Deus, ele é um Deus misericordioso, para não ficar nenhuma dúvida com relação a isso, mesmo nas incertezas que a gente vive. Quem encontrou Ezequiel 18, 23, pode ler para a gente, tá bom? O próximo texto é Ezequiel 33, verso 11. Quem encontrou o 18, verso 23, pode ler para a gente, por favor. Se ninguém encontrar, eu vou ler, hein? 18, 23. Encontraram? Eu encontrei. Pode ler para a gente, por favor. Terei eu prazer com a morte do malvado? Oráculo do Senhor Javé. Não desejo eu, antes que ele mude de proceder e viva? Obrigado, Cléo. Olha só, né? Ele não tem prazer na morte do mal, do ímpio, do perverso. Qual que é o grande desejo de Deus? Que ele mude, que ele se converta. Não foi esse o conselho que Daniel deu para Nabucodonosor? Ele falou assim: olha, rei, né? Pare de praticar pecado, pare de continuar no pecado, abandone o pecado, pratique a justiça, né? Pratique a misericórdia, afaste-te da iniquidade. Quem encontrou Ezequiel 33, 11? Pode ler para a gente. É um texto semelhante. 33, 11. Senhor, dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel? Você percebe aqui um apelo de Deus? É quase como se Deus estivesse suplicando. Ele fala assim: convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? É um apelo profundo de Deus aqui. Ele fala: minha gente, por que há de morrer? Por que vocês, né, continuam praticando a iniquidade? Vivam, parem de praticar a iniquidade, se convertam, vivam, passem a viver, olhem para o céu, olhem para o alto. Você encontrou aí, Fábio, o texto de Pedro, de 1 Pedro? É 1 Pedro qual? Não sei se é primeiro, né? Não tarda o Senhor a sua vinda, como muitos o dizem. Cadê? É 2 Pedro, né? 2 Pedro, né? Dê pra gente aí, por favor. 2 Pedro 3, verso 9, né? Por isso que você não estava achando, tá vendo? Que eu falei primeira. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada.
Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha só. E aí a gente vê, né? Por que tarda o Senhor, então, a estabelecer o seu reino de uma vez por todas? Se a gente viu que lá no sonho de Nabucodonosor, do capítulo 2, nós já estamos vivendo no período final. Né? O que falta para aquela grande rocha, que é o reino de Cristo, acertar essa estátua dos impérios mundiais e estabelecer o reino de Deus de uma vez por todas? Né? O que ainda falta? E a gente vê, né, Deus, né, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham ela por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas, senão, todos venham a arrepender-se. Da mesma maneira que Deus foi misericordioso com Nabucodonosor, foi paciente, deu tempo, ele quer também que aqueles que ainda não aceitaram a Jesus também se convertam, também se arrependam. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Por isso que toda vez que a gente vê uma pessoa, às vezes, que está longe do caminho do Senhor, e que muitas vezes elas nos maltratam, nos ofendem, elas perturbam a nossa vida, nós temos que olhar para essa pessoa como alguém que Deus está buscando salvar. É fácil a gente se irar com Nabucodonosor quando a gente lê até o capítulo 3 de Daniel, né? Uma pessoa irracível, bipolar, uma pessoa que é autoritária. Mas em todo aquele momento, Deus estava procurando salvar a vida de Nabucodonosor. E muitas vezes, pessoas que nós conhecemos que têm esse caráter semelhante ao do Nabucodonosor, Deus também está operando e buscando salvar aquela pessoa. E muitas vezes nós podemos ser esse instrumento que Deus quer utilizar, assim como Daniel foi na corte de Nabucodonosor. E aí no verso 34 a gente avança, ele diz o seguinte: total mudança de Nabucodonosor, né? Olha o que ele diz no verso 34. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Novamente aqui a gente tem essa repetição, né? O domínio de Deus, ele é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração. Então agora não é mais eu edifiquei pela minha força para a minha glória e magnificência. Ele diz: eu louvo, eu bendigo e eu glorifico ao que vive para sempre. Aqui de fato Nabucodonosor se converteu. Né? Aqui de fato ele realmente reconheceu esse Deus como um Deus maravilhoso. E no verso 35 ele vai dizer o seguinte: e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Né? Ainda que muitas vezes nós questionemos a Deus pelos rumos que o mundo tem tomado, né? Tudo está no controle dele, não há quem possa dizer a ele o que o Senhor está fazendo. Ele está no domínio, ele está no controle. E no verso 36 e 37, no mesmo tempo, quando ele reconheceu tudo isso, quando ele olhou para o céu, quando ele louvou a Deus, tornou a mim o meu entendimento. E para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e minha glória foi aumentada. É interessante isso, né? Nabucodonosor ele achava que a glória dele já era muito grande, não é? Mas depois de ser humilhado por Deus e finalmente se converter a ele, se submeter a Deus, a glória que ele achava que era grande foi o quê? Aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Meus amigos, eu abro aqui para vocês fazerem os comentários de vocês, para vocês fazerem suas perguntas, para vocês fazerem os seus contrapontos. Né? Nessa despedida de Nabucodonosor, que experiência de conversão fantástica. Demorou, foi necessária muita paciência, mas por fim a gente vê que Nabucodonosor completamente rendido a Deus. Por favor, meus amigos. Ô, Jefferson, Pode falar, Pedro. fazer uma pergunta aqui. Eu
quando eu li esse capítulo, deu para entender que ele é baseado em parece que foi escrito como se fosse um testemunho de Nabucodonosor. Sim, Ele foi escrito perfeitamente. assim, né? É um testemunho Porque, dele. porque, por exemplo, na linha de tempo, né? Uhum. Ele, ele se apresenta, ele explica do sonho, tem a fala de Daniel, mas como que é? Ele não, parece que é de Nabucodonosor, Daniel falando, né? Uhum. E também sobre no final do acontecimento, né? Quando ele é a loucura dele, né? Sim. Então quer dizer, por exemplo, assim, depois da loucura, fala assim, testemunho assim, depois da loucura e tudo mais, e se foi, ele olhou para o céu, depois de toda essa história, então ele se explicou com o Daniel, dá para entender assim, né, né? Quando eu li, né? Sim. Ele se encontrou com o Daniel, coisa assim, ou não? Então, na verdade, esse texto é um testemunho, que nem você falou, do próprio Nabucodonosor. Sim. Ele escrevendo esse testemunho, né, e Daniel tendo acesso a esse testemunho, incorporando ele no seu livro. Uhum. É um testemunho do próprio rei. Pode ser até que Nabucodonosor tenha narrado para Daniel, mas o fato é que é um testemunho. É ele Sim. pessoalmente querendo contar a experiência dele de conversão ao Deus Altíssimo. Né? Entendi. Como que ele finalmente se submeteu a esse Deus. Uhum. Porque a gente vê desde o capítulo 2, Deus, né, falando com Nabucodonosor, chamando a atenção dele, querendo trazer ele para perto dele. Nabucodonosor resistente. Capítulo 3, Deus se manifesta para ele, Nabucodonosor resistente, né, ao ponto de se esquecer totalmente do que ele havia presenciado nos anos anteriores, ao dizer que ele construiu tudo aquilo. Sim. E ali chega o momento que Deus fala, ó, quer saber? Passou o teu reino, chega. Infelizmente tem aquele ditado que me diz, né? Alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Mas sendo pelo amor ou pela dor, o fato é que de nenhuma maneira Deus deixa de fazer o máximo possível para alcançar as pessoas. No caso de Nabucodonosor, ele teve que passar por essa situação, né, humilhante. Sim. Mas depois ele experimentou a verdadeira redenção. E aí, depois de experimentar essa redenção, ele viu que a posição em que ele se encontrava era muito melhor do que aquela que ele tinha anteriormente. Né? Oi, pode falar. Dá para me ouvir? Dá para ouvir. Porque me arrumaram um fone aqui, fica melhor. Pensando nessa fala popular, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Na verdade, né, eu não creio muito nisso. Eu creio que Deus ele opera circunstâncias, né, e nos dá oportunidade a todos. Só que como nós somos pessoas únicas, Sim. né, cada um responde de uma forma. E tem gente que vai rejeitar para sempre, né? Nabucodonosor, no nosso entendimento, né, na nossa visão assim limitada, era uma pessoa assim de difícil alcance. Então Deus teve que trabalhar muito. Mas na verdade, né, a história de vida dele, as circunstâncias que ele viveu, a posição que ele ocupava, tudo isso redundou, né, em Deus operar desta forma. Mas na verdade, com cada um de nós, Deus opera de uma forma única. Essa semana nós estávamos lendo a experiência do centurião, quando Jesus elogia, né, a fé do centurião, que ele diz, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Diga apenas uma palavra, que eu sei que pela autoridade que o Senhor tem, porque o Senhor é Deus, o meu servo será curado. Então, o Espírito de Profecia diz assim que Jesus se maravilhou da fé daquele homem que foi criado no paganismo, em circunstâncias totalmente adversas, sem o conhecimento da verdade, como ele se rendeu à verdade, tão logo ele recebeu, né? Ele recebeu a verdade e aceitou a fé em Cristo muito antes do que muitos conterrâneos, do que muitos judeus. Então, assim, aí ela faz esse comentário, o Espírito de Profecia faz esse comentário, que Deus ele nos busca e a forma que ele encontrar para nos alcançar, ele vai utilizar. Então, para Nabucodonosor teve que ser um pouquinho mais dramático, né? Como diz o Fábio, né? Verdade. E esse ponto ele é essencial, né? A experiência que nós temos, ela diverge, né? Cada um vai ter uma experiência aí de conversão. Tem uns que vão passar por algo mais dramático, assim como Nabucodonosor. Mas o fato é que Deus ele procura alcançar a todos, né?
E esse testemunho de Nabucodonosor nos revela que mesmo aqueles casos que a gente acha que é impossível para Deus. Tem alguns casos que a gente às vezes pensa isso, né? Ah, já entreguei na mão de Deus e às vezes parece que não tem solução. E a gente pode olhar para o caso de Nabucodonosor e ver a maneira, né? Quantas pessoas se converteram aqui por verem o próprio Filho de Deus? Ninguém, né? Quantas pessoas que se converteram porque tiveram um sonho que perturbou e não tinha explicação e depois veio a interpretação de alguém que era fiel a Deus? Né? Eu não conheço nenhuma pessoa assim. E Nabucodonosor ele teve todas essas experiências e mesmo assim ele ainda não havia se convertido. Né? Então a gente vai ter aí cada pessoa vai ter uma experiência com Deus aí, onde que Deus vai buscar chamá-lo, mas o fato é que Deus vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para resgatar essas pessoas. Até aqueles casos que nós achamos que é impossível, Deus está operando para resgatar essas pessoas. Fala, meu irmão Toninho, que você está com vontade de falar, estou vendo. Essa mensagem estava guardada. É uma visão assim que eu tive em cima desse texto bíblico. Não vou citar verso, tá? Mas uma visão simbólica entre a árvore, a grandiosa árvore, o belo cedro do Líbano. Um comparativo, né, entre o olhar do rei divino e o rei humano. A discrepância, a extremidade, não é? Quando você olha para o lado do reinado humano, aí você vê o pecado, vê a arrogância, vê o orgulho, é onde você fez a colocação. Eu fiz, eu construí, eu posso. Então, ele retira a imagem divina para ele apresentar o orgulho dele, não é? E aí, o paralelo que eu faço, o reino divino, a presença do Filho do Pai, de Deus, de Jesus Cristo. Veio como um rei, mas não foi recebido como rei, tá certo? Ele foi rejeitado, né? Então, um rei que vem humildemente, com bondade, com misericórdia, com paciência, contraponto totalmente extremo. Então, aí a gente pode ter a visão que eu tive no texto do reino humano e do reino divino, não é? E Deus querendo mostrar essa diferença para o orgulho de Nabucodonosor. E ele não conseguia entender isso, não é? Fazendo um breve relato assim, o que Jesus falou para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Então ele não entendeu. Como é que eu desse tamanho vou entrar no ventre da minha mãe de novo, né? Então assim, fazendo um relativo bem extremo. Então Jesus fala: eu sou a árvore da vida, né? Mas ele só diz que é a árvore da vida. Ele não diz que ele é grande. Mas ele vai até a extremidade da terra e até os céus. Essa árvore da vida é uma verdadeira árvore, tá certo? E quem permanecer ligado nessa árvore, aí produzirá fruto. Agora, a grandiosa árvore assim, humana, tá certo? Materialista, essa é passageira. O ouro e a prata, como fazia parte da estátua, a traça corrói. O texto bíblico diz, tá certo? Então, o olhar que eu tive em cima desse estudo de hoje, então eu posso, assim, eu e qualquer um acho que pode retirar uma lição disso, que o divino é bem-vindo, certo? O bem-vindo tem promessa de vida eterna e é proprietário da vida eterna. Agora, o humano, ele próprio morreu. Nabucodonosor não existe mais, certo? É isso mesmo. Agora, Jesus está vivo. Amém. E tem que estar vivo dentro do nosso coração, senão aí não existe conversão, aí a gente é igual Nabucodonosor, aí não tem jeito. Agora, em cima disso, o orgulho tem que sair fora e a humildade tem espaço em qualquer lugar. Maravilha. Fui longe demais, obrigado. Maravilha. Aproveitando aqui até a deixa do nosso irmão Antônio, eu queria aí que vocês tirassem algum ponto, resumisse, de uma lição que você conseguiu extrair desse estudo que a gente fez. Né? Teve algum ponto que te chamou a atenção, algo que tocou a sua vida, que chamou você, né,
para algum ponto que talvez você ainda não havia dado a atenção devida. E eu gostaria também de fazer uma pergunta, né? Como que a gente pode se manter humilde e não cometer o mesmo erro que Nabucodonosor? Então, eu queria que vocês aí, para a gente finalizar, colocassem uma lição que vocês tiraram desse estudo, que vocês gostariam de compartilhar conosco, e também fizesse essa colocação. Como que a gente consegue se manter humilde e não seguir o exemplo de Nabucodonosor? Fique à vontade aí. Vou pedir para o Fábio ali, que está quase escurecendo ali na casa dele. Ali, ó. Eu fechei a janela por causa do barulho. Eu vou resumir em poucas palavras. Não reconhecer a Deus é loucura. Boa. Quando a gente não reconhece a Deus como o doador de todas as coisas, é insano isso, né? É igual o Nabucodonosor. É o que Paulo vai falar também, né? O evangelho é loucura para o mundo, né? Mas os homens, quando eles se afastam de Deus, eles tomam... É loucura, né? Quando a gente se afasta de Deus, e aí vai tratar ali em Romanos capítulo 1 e 2 ali, quais são os efeitos dessa loucura, né? Você passa a adorar imagens, passa a adorar animais, etc. Até o seu comportamento se altera. Como você bem pontuou, né? É loucura. Você, Pedrão? Não tem uma colocação, não. Não tem nenhuma colocação, não, velho. O drama de Nabucodonosor não te impactou ao ponto de você falar, puxa vida, realmente, olha, isso chamou minha atenção. O testemunho que você falou dele, né? Sim, com certeza. Quando a gente é impactado, né, da maneira como a gente se volta para Deus, não tem como a gente querer ficar quieto. Né? Nabucodonosor, ele falou assim, não, Daniel, você vai colocar esse testemunho aqui para o seu povo, né, para todos aqueles que nas próximas gerações entrarem em contato aqui com esse texto aqui, eu quero contar para eles o que aconteceu comigo. Isso é algo que acontece com a gente também, né? Quando a gente, né, encontra Deus, quando a gente tem essa experiência de conversão com Deus, a gente quer realmente passar isso para as demais pessoas. A gente quer compartilhar isso que a gente tem recebido. Meus amigos, mais alguma colocação vocês querem fazer? Fiquem à vontade. Tem algum aniversariante hoje aqui para te cantar, não? Fala, Cléo, pode falar. O que me impactou foi a efemeridade, né, dos sentimentos, das coisas, da vida, do reconhecimento das coisas. E aí eu entendo que a gente tem que entender que nós somos efêmeros, né, que tem um Deus superior que é eterno e a gente é efêmero, a gente passa e tem que passar da melhor maneira possível pela vida, né? Até Nabucodonosor, né, que era um grande rei, né? A vida passou como um sopro, o Tiago vai dizer, né? E quanto mais a gente, né? Reles proletária, como é que é? Proletários, né? Pobres trabalhadores aí, como que a vida passa para a gente tão rápida também. E de fato esse ponto que você destacou foi importante. A gente tem que passar da melhor maneira possível. E eu acredito que nesse texto de Nabucodonosor deixou claro que a melhor maneira possível da gente passar é reconhecendo que tudo vem de Deus. Né? Tudo que a gente tem de melhor na nossa vida, tudo que a gente recebe, tudo de melhor que a gente faz, né? Tiago também vai falar muito bem a respeito disso. O que é bom vem de Deus, o que é ruim é nosso. Né? Então, tudo aquilo que a gente tem de bom é Deus que deu, é Deus que concedeu. E aí, respondendo até aquela pergunta que eu fiz, né? Como se manter humilde diante de Deus, que é isso que ele vai falar, né? Que o Senhor requer de você, que pratique a justiça e ande em humildade com o seu Senhor. Para a gente andar em humildade com Deus, a gente precisa reconhecer de fato que tudo que nós temos vem de Deus. A partir do momento que a gente acorda, quando a gente abre os nossos olhos, né? A gente consegue respirar,
a gente tem que reconhecer que nesses mínimos detalhes tudo vem de Deus. Se nós temos uma casa, um bom trabalho, se temos família, filhos, tudo isso que nós temos é Deus que concedeu. Se temos trabalho, se em meio a essa loucura, dessa crise, dessa pandemia, nós ainda temos o nosso sustento, reconhecer que tudo vem de Deus. Porque quando a gente reconhece isso, o nosso orgulho ele é abatido, né? Não, nada me pertence, nada fui eu que mesmo que consegui, não fui a minha força, não foi o meu trabalho, é graças a Deus, é graças a Deus. Né? Eu acho muito bonito quando você conversa com a pessoa, né? E aquela pessoa, tudo que ela fala, não, graças a Deus, não, Deus deu, Deus, né? Deus que me deu, Deus que abriu essa oportunidade, Deus que concedeu. É maravilhoso porque a gente vê o reconhecimento real de que tudo vem de Deus. Muito bom, Cléo, gostei muito dessa colocação que você fez. Meus irmãos, a vida ela é efêmera, ela passa rápido. Né? Reconheçamos Deus em todo o nosso caminho. Olha, a irmã Jo até abriu a câmera ali. Se ela abriu a câmera, que ela quer fazer um comentário. Pode fazer, irmã Jo. Não é bem um comentário, né? No início você falou da ansiedade desse rei, né? Uhum. E no fim se tornou um bicho, né? Então veja bem a ação de Deus e o que a gente fala. Ele veio justamente para aqueles que estão doentes. Exato. Então hoje, na nossa realidade, nós temos a força maior, que é o Espírito Santo. Amém. Então, ele é que vai dar toda essa orientação para que o povo de Deus não volte a pecar. Sim. Né? Como disse o Toninho, bem colocado, nessa árvore da vida. Ele não vai dar mais outra chance, de jeito nenhum, porque a perversidade é muito grande. Né? Será vir essa doença maldita, aonde as pessoas talvez cheguem nisso aí, ou no amor ou na dor. Mas ele está bem vivo e nós cremos nisso, né? Amém. Amém, meus amigos. Muito bom estar aqui com vocês. Não tem ninguém fazendo aniversário hoje, não, né? O pessoal gostou de cantar o Parabéns Gospel pro Fábio. Não tem ninguém comemorando aniversário hoje. Então, meus amigos, a gente vai encerrar com uma oração e eu queria pedir aqui para o nosso irmão Fábio fazer essa oração final para a gente. Quero agradecer demais a participação de vocês, a contribuição de vocês. Realmente é muito bom quando a gente consegue extrair, né, lições de cada ponto de vista diferente. E é isso que enriquece esse nosso estudo sempre aos sábados. Eu agradeço demais a disponibilidade de vocês nessa 1h30 que a gente passa aqui. Eu espero que vocês saiam fortalecidos para mais uma semana, sabendo que Deus, ele está no domínio de todas as coisas. Esse Deus, ele é um Deus misericordioso. Quando as coisas parecem estar ruins, que nós possamos ter esse exemplo de Nabucodonosor, olhar para o alto, porque é de lá que vem a nossa salvação. Você ora para a gente, Fábio? Vamos orar, então. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos meditando numa porção da tua palavra. Assim como de todas as maneiras o Senhor procurou impactar a vida daquele rei da Babilônia, Nabucodonosor, para trazê-lo ao conhecimento do Senhor e à dependência do seu poder, do seu amor, que também o Senhor, que nós possamos reconhecê-lo em todas as áreas da nossa vida e que possamos nos render a Ti a cada momento, Senhor. Obrigado porque a Tua misericórdia, ela não tem fim, a cada manhã ela se renova e embora muitas vezes nós, por alguns caminhos, nos afastemos do Senhor, o Senhor procura de todas as maneiras nos atrair de volta para si, Senhor. Nós queremos entregar a vida de cada pessoa que participou desse estudo nas Tuas mãos. O Senhor sabe os desafios, as lutas que cada um enfrenta, quais são suas dificuldades. Vivemos um momento difícil de pandemia, onde temos que lidar com várias questões que, de alguma maneira, muitas vezes nos abalam. Nós queremos pedir que o Senhor tome conta das nossas emoções, que o Senhor tome conta do nosso coração, e que nós possamos depositar a nossa confiança completamente em Ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, está no comando, e que no final tudo terminará bem para aqueles que Te amam. Venha nos ajudar a mantermos conectados contigo durante essa semana. São bênçãos que nós Te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, uma boa semana para todos vocês.
Que Deus abençoe vocês grandemente. No próximo sábado, nós vamos nos aprofundar aqui no estudo de Daniel, capítulo 5. E aí a gente poderia ver uma balada que deu errado, né? Uma balada que deu ruim aqui. Então, no capítulo 5, na próxima semana, a gente vai ver os erros aí do neto de Nabucodonosor. Vamos ver também mais um pouquinho da porção profética aí que logo se cumpriu. E eu peço novamente que você faça o estudo do capítulo 5 durante a semana, extraia aí os pontos mais importantes desse estudo, para que no próximo sábado a gente possa todos juntos aqui poder contribuir. Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa semana, meus amigos. Valeu. Boa semana para vocês. Um abraço. Boa semana. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.